Bom, então o grande ganhador foi aí nutrição e fitness, então bora falar sobre isso, como que os traços afeta o seu shape, como que o seu traço afeta a sua forma de comer. Violeta, você é nutricionista? Não, sou analista corporal, bora! Já aproveita e manda esses stories para alguém que você conhece que trabalha com fitness, ou trabalha com nutrição, ou trabalha com medicina, porque é um conteúdo super útil, tá? Bom, quando a gente fala de traços, nós temos 5 traços de caráter e eles dão uma forma física. O primeiro traço é da esquizoidia, que é bem fino e alongado, né, magrinho. O segundo é da oralidade, que são curvas, é um gordo, pessoa que tem, o oral ele tem tendência a juntar peso, só que é uma gordura mais macia. O terceiro traço é o traço da psicopatia, que a gente sempre vai procurar triângulos invertidos, então são aquelas pessoas que elas são muito maiores na parte de cima do que na parte de baixo, por exemplo. Dentro da academia a gente conhece o psicopata de longe pelo título de perna de grilo. O quarto traço é o masoca, aquela pessoa que ela é densa, ela é quadrada, você não sabe identificar se ela é gorda ou se ela é forte. E o quinto é o rígido, que é o mais próximo do belo. Agora então eu vou fazer um story para cada um desses traços. Então se você já pega a pipoca, pega o seu café, alguma coisa, e se prepara que a gente vem aí com uma sequência de 5 stories. Aproveitar, né, que eu já saí da academia, então vamos lá. Os esquizoides são pessoas que elas sempre vão ter uma tendência a ter dificuldade de juntar peso. E quando eu falo peso, é um peso em gordura ou um peso em músculo. Outra coisa, o esquizoide, perdão, gente, o esquizoide, ele dissipa muita energia. Então, das duas, uma, ou é aquela pessoa que ela vai não vai ter fome, ela esquece de comer, ou ela come tudo e não engorda nunca. Se você trabalha com fitness, trabalha com nutrição, essa pessoa provavelmente ela vai precisar de um hipercalórico para ganhar massa, tá? Então é notório. E você também pode já ir trabalhando a cabeça do seu cliente, que talvez ele nunca chegue num resultado de um masoquista, por exemplo. Então aquele cara grandão, tipo Arnold Schwarzenegger, vai ser bem mais difícil. E ele vai precisar de umas paradinhas, se você me entende. Então não tem jeito, os esquizoides não juntam peso. Já os orais são aquelas pessoas que não importa o que eles façam, eles sempre vão ter dificuldade de perder peso, porque sabe aquela história, eu não como nada e eu engordo? É verdade, acredita quando a pessoa fala, tá bom? Acredita, não é só porque ela come. E outra, o oral, ele tem uma tendência a ter compulsão alimentar, por quê? Porque enquanto o outro lá, o esquizoide, ele dissipa energia, o oral, ele ajunta energia. Seja porque ele quer colocar muita coisa para dentro, ou seja porque o pouco que ele coloca, a energia, ela é retida. Então esse sujeito ele vai ter sempre curvas, né? Vai ter uma tendência a ser mais gordinho. Tem jeito, Violeta, de um oral não ser gordinho? Tem, sendo oral da falta ou sendo um oral no recurso. Como que eu faço para ficar no recurso? Terapia, tá? Então você sempre vai saber que esse sujeito vai ter mais compulsão alimentar, uma tendência à compulsão alimentar. Pessoas com predominância do traço psicopata, elas têm sempre os triângulos invertidos. Então esse sujeito, seja homem, seja mulher, ele vai ter uma tendência muito maior a desenvolver as costas, os braços, né, a musculatura, eu tô dizendo, né, falando de fitness, do que as pernas, tá? Ele talvez tenha muita dificuldade de ter bunda, se o bumbum dele for psicopata, e ele vai ter sempre aquela perna de grilo. Então, se você é do fitness, essa pessoa de repente pode investir um pouco mais no treino de inferior para tentar equalizar essa diferença. Por quê? Porque de forma natural os psicopatas já juntam mais volume na parte de cima do que na parte de baixo. E na nutrição? Na nutrição ele não tem muita tendência a ganhar peso, tá? A menos que ele esteja muito associado a um outro traço. Lembrando que aqui sempre os traços são puros, tá, gente? Então, pega leve. Para o traço masoquista, que a pessoa que vos fala tem 23%, tem propriedade. O masoquista é aquele sujeito que ele tem uma facilidade muito grande para engordar, uma facilidade muito grande para ganhar músculo. E com isso ele fica o quê? Vários quilos mais pesado do que todo mundo. É aquele sujeito que você não sabe se ele é gordo ou se ele é forte.
Na nutrição, como que acontece? Inclusive tem até aquele negócio do endomorfo, ectomorfo. Dizem que para esse tipo de corpo, carne vermelha seria menos indicado porque ele junta muito músculo, ganha muito peso, tá? Então no fitness, por exemplo, o masoquista, ele não daria legal para aulas que tenha muito impacto, porque mesmo ele sendo magro, ele vai sempre pesar mais do que os outros. E ele nunca será magrinho estilo Gisele Bündchen, nunca. E os rígidos? Os rígidos é aquele que ou você ama, quer ser, ou você desdenha por inveja, porque eles já naturalmente têm um corpo mais próximo do belo, cintura marcada, bumbum empinado, músculos aparentes. Sabe aquele desgramado que faz 6 meses de academia e o bíceps dele pula? Pois é, a menos que ele tomou alguma paradinha e fez amor com o suco, ele tem predominância do traço rígido. Então o rígido ele sempre vai ser mais próximo daquilo que é belo. Se a gente pegar os grandes esportistas, pegar os atores e atrizes, eles têm também bastante predominância do traço rígido. Por quê? Porque o rígido ele é assim que funciona. O rígido ele vai amar aula coletiva, porque ele gosta de brilhar, ele gosta de ser o centro das atenções. E na aula coletiva vai ser muito fácil, todo mundo vê o bumbum dele empinado, coisa linda. Agora não banca louca e o louco não, hein? Presta atenção nisso que eu tô falando pra vocês. Tudo isso que eu falei pra vocês, eu falo do traço puro. Ninguém é puramente um traço, nem 50% um traço. Nós temos os 5 traços dentro da gente. Porém, alguns traços eles vão ter uma associação com outros. E tem pessoas que você não sabe se ela fica, parece uma tábua, que parece que tá forte. Tem algumas pessoas que são mais distribuídas com essa pessoa, com como que eu jogo, Veleta, como que eu trabalho na nutrição desse cara, como que tipo de treino que eu dou para esse cara. Bom, aí você vai ver o que sobressai nessa pessoa, não sobressai nenhum. Então você faz o arroz com feijão bem feito que vai dar tudo certo, tá? De repente, se algum traço dele estiver mais na dor, como por exemplo oralidade, ele vai ser compulsivo, tá? Tem jeito do esquizoide interferir? Nesse caso de distribuído, não. Se você não está entendendo o que eu quero dizer com distribuído, com associação com outro traço, eu vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Porque cada pessoa tem uma distribuição própria desses traços, que é formado lá nos 5 primeiros anos de vida. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 10% de esquizoidia, 30 e alguma coisa, 32, 36, eu não sei, de oralidade. Eu tenho 18 de psicopata, eu tenho 23 de masoquista e 18 de rígido, tá? Então, a minha formação corpórea já me diz que eu tenho uma grande tendência a juntar peso, porque eu tenho 30 e alguma coisa de oralidade, mas 23% de masoquista. Então, eu ganho muito peso em gordura e tenho facilidade em juntar peso por músculo, criando músculo. O que isso me dá de benefício? Para ser a Gisele, nada, mas eu ganho mais peso, só isso. Benefício, qual que é o benefício de ganhar peso, Violeta? Não é o benefício. O benefício é você saber como você funciona. Eu fiz balé clássico minha vida inteira. O que eu ganhei? 5 lesões no joelho esquerdo seguido de uma cirurgia, porque meus ligamentos, meu menisco foram para o saco. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. O meu corpo é predisposto para exercícios e para esportes de peso. Corrida não é bom para mim, balé clássico não é bom para mim, jump não é bom para mim, eu só vou me lesionar. Então, quando eu me conheço, eu já sei, eu abro mão de querer ter aquele corpo esguio e eu abro mão de certas modalidades dentro da academia para poupar a minha saúde, a minha integridade física. É sobre isso que nós estamos falando. Assim como um sujeito que é muito esquizoide, ele não pode almejar um corpo de Arnold Schwarzenegger, porque ele não vai ter esse resultado nunca, e isso pode causar uma extrema ansiedade nesse sujeito e insatisfação. Que é profissional do fitness ou profissional da nutrição, quando tem essas informações, você já vai trabalhando o psicológico do seu cliente e vai alinhando com ele aquilo que é possível, não aquilo que ele quer. E talvez seja por isso que a gente vê muitos casos de pessoas que
desenvolve distúrbios alimentares ou que desenvolve distúrbios de imagem, que o cara chega a ter, tá lá com 18, 19, 23 anos, morre do coração de tanta bomba que toma. Por quê? Quando você vai ver o cara é esquizoide, ele não tem estrutura para ter um corpo masoquista, mas ele acha maravilhoso, ele acha lindo. Assim como o masoquista e o oral, ele acha lindo um corpo esquizoide. O que ele faz? Desenvolve distúrbios alimentares, como anorexia, como bulimia. Vocês estão entendendo aonde que esse conhecimento pode levar as pessoas? Então, gente, se você gostou desse conteúdo, olha, compartilhe essa sequência de stories. Talvez ele vire um vídeo e vá pro YouTube, tá? Se você tá vendo no YouTube, dá o like.